Uma vida estável, uma família perfeita, mas o inexplicável acontece. Uma poça de sangue na cozinha e o desaparecimento misterioso de Joan Witch. Por 60 anos, todos fizeram a mesma pergunta: onde está Joan Witch, que desapareceu em uma tarde comum e deixou um mistério enigmático? Hoje, na Sessão Misteriosa, nós vamos contar um dos casos mais famosos do século XX, porque nunca foi resolvido. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, a clicar no sininho das notificações e a compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos também. Tá começando mais um vídeo da sua Sessão Misteriosa. Nascida no Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, em 12 de maio de 1930, sua infância foi repleta de infortúnio. Seus pais morreram quando ela tinha 10 anos em um incêndio criminoso. A partir desse momento, ela passou a morar com os parentes, o que foi ruim porque ela acabou sofrendo abuso e assédio sexual. Porém, nunca denunciou quem tinha cometido esse crime contra ela. Em determinado momento da sua vida, um dos seus tios resolve adotá-la de forma definitiva e garante para ela que ele vai ficar e cuidar dela até que ela se torne independente. A sua independência vai acontecer em 1952, quando ela se forma em literatura inglesa em Wilson College, na Pensilvânia. 2 anos depois de se formar, ela vai conhecer aquele que seria o seu futuro marido, um empresário bem conceituado chamado Martin Witch. E com ele tem 2 filhos. A partir desse momento que ela se casa, ela passa a deixar a sua profissão em segundo plano. Ela era assistente editorial, então ela abandona ali a sua carreira para se dedicar totalmente à sua família. Nesse meio tempo, eles mudam de cidade, eles vão morar em Lincoln, em Massachusetts. A mãe adotiva da Joan sempre dizia que ela parecia estar feliz, que o seu casamento era feliz e que tudo estava correndo bem. Não somente ela, mas também amigos e vizinhos próximos que falavam que eles eram um casal diferenciado, que eles se davam bem, mesmo tendo alguns conflitos diários, o que era normal. Enquanto ela cuidava da família e não podia exercer da forma como ela gostaria a sua profissão, ela acaba se juntando a um grupo eleitoral que tinha por objetivo tornar as mulheres mais ativas na política daquela época. E isso era bom porque ela conseguia conciliar a sua família e o seu amor pela língua inglesa. Em contrapartida, o seu marido Marty acaba se tornando um executivo de sucesso e trabalhando para uma companhia. Dentro dos seus afazeres, um deles era viagens constantes. Até aí tudo bem, a família estava feliz, estava estabilizada e nada estava fora do comum. Mas tudo muda de uma forma drástica no dia 24 de outubro de 1961. Tudo parecia normal. O Martin iria fazer mais uma de suas viagens de costume. Ele acordou bem cedo naquele dia porque ele teria um voo às 8 horas rumo a Nova York. Se despediu da sua família e a rotina continuou. A Joan decide levar os seus 2 filhinhos, a Lillian de 4 anos e o David ao dentista. Até aí ocorre tudo bem, eles voltam para casa depois das compras do almoço às 11 horas. Depois de chegar em casa, ela faz o almoço, coloca o seu filho mais novo para dormir e permite que a sua filha Lillian, de 4 anos, vá para a rua brincar com um amigo. Às 2 da tarde, a Joan decide que precisa sair, então pede para que a sua filha vá para a casa da vizinha Bárbara, que fica ali próximo. Na ocasião, a Bárbara afirmou que havia visto a Joan sair como sobretudo e que havia algo vermelho em suas mãos que ela não pôde identificar. Outra coisa também que ela disse é que ela estava andando rapidamente, porém ela não achou estranho aquela atitude. Às 4h15 da tarde, a filha da Joan, a Lillian, resolve voltar para sua casa. Quando ela chega na sua casa, ela se depara com algo assustador. Desesperada, ela volta para a casa de Bárbara para comunicar aquilo que ela tinha visto. A menina então grita: a mamãe sumiu e há uma poça de tinta vermelha na cozinha. Quando ela ouviu isso, Bárbara prontamente foi até a casa da Joan para ver o que havia acontecido e se deparou com essa cena. Nesse momento, ela liga imediatamente para a polícia, que não demora. Aproximadamente às 4h30, a polícia já havia chegado no local. Quando eles chegam no local, realmente havia cena de um crime. Tinha sangue nas paredes, escorria pela cozinha, inclusive chegava bem próximo ao berço que estava o filho da Joan, o David. Porém,
Ele estava bem, não havia nenhum tipo de lesão em seu corpo, ele apenas chorava porque estava sozinho. A princípio, quando a polícia chegou no local, vendo tudo aquilo, eles acreditaram que talvez pudesse ser suicídio. Só que eles desconsideraram essa hipótese porque não havia um corpo no local, ou seja, seria um crime um pouco mais complicado de ser resolvido. Prontamente também eles ligaram para o Marty, o esposo da Joy, para que ele voltasse para casa. Eles começaram a analisar a casa e perceberam que o telefone estava fora do local, mas que não havia nenhum tipo de registro de ligação. Perceberam também que dentro do vaso de lixo estava uma lista telefônica aberta com o número de emergências. Havia também uma mesa virada e um rolo de papel higiênico no chão. Não havia nenhum tipo de anormalidade na casa, então eles desconsideraram uma suposta luta. Buscaram também pegadas pela casa e acharam apenas uma digital que era desconhecida. Apesar de a mesa estar virada, não havia nenhum tipo de anormalidade na casa fora a poça de sangue e também nenhum objeto havia sido roubado. O que importava para a polícia ali era a quantidade de sangue que havia no local. Logo, os médicos legistas identificaram que aquele sangue que ali estava era do tipo O, e que o sangue de Joe também era do tipo O. Só que não havia uma tecnologia na época que pudesse afirmar que aquele sangue O era realmente o de John. Tudo fica mais confuso quando alguns vizinhos afirmam que viram uma movimentação de carros estranhos naquele local. Inclusive que achavam até que esses carros estavam bem próximos na casa de John. Para a polícia não havia uma quantidade de provas precisas que pudessem indicar um suicídio, um sequestro, então para eles a única opção seria um assassinato. Quando o desaparecimento de John começou a ficar famoso, a mídia se interessou cada vez mais, o que levou uma jornalista chamada Sarah Gerson a pesquisar um pouco mais sobre crimes parecidos com esse. Então, intuída pela vontade de investigar mais a fundo o que havia acontecido, ela foi até a biblioteca local. Lá ela acabou descobrindo um fato interessante, que a desaparecida, a Joy, havia retirado da biblioteca naquele período 25 livros que tinham como título Desaparecimentos e Assassinatos. Nesse período, esse dado fez com que as pessoas pensassem que, na verdade, a Joy não teria sido assassinada, mas que ela teria forjado o seu próprio desaparecimento. É claro que a família e os amigos desconsideraram essa hipótese, até porque eles viam que a Joy estava feliz com a sua família e com o seu casamento. Inclusive, até o próprio dentista que havia atendido a filha Lillian da Joy mais cedo, ele falou que não havia nenhum tipo de anormalidade na Joy. Outro fato que também chamou a atenção da polícia foi que na casa da Joy havia alguns carros desconhecidos na garagem. Inclusive, também eles perceberam algumas latas de cerveja no lixo. Então, eles consideraram que talvez a Joy tivesse um amante. Isso foi prontamente deixado de lado, eles fizeram uma investigação e concluíram que o único relacionamento da Joy era com seu marido, o Martin. Eles também consideraram a possibilidade de um aborto ou de algum tipo de conflito familiar, mas não havia provas o suficiente para levar isso em consideração. Eles também tentaram entender o porquê que em algumas partes da casa o sangue pareceu ser lavado, como se uma pessoa estivesse tentando minimizar aquela cena. Diante de todo aquele caos e a insuficiência de provas para fechar o que havia acontecido, o caso foi tido como inconclusivo, pois não havia provas o suficiente que comprovassem um suicídio, um assassinato, um roubo ou qualquer outra variante. Eles inclusive tentaram até cogitar que talvez a Joy estivesse sofrendo algum tipo de violência familiar ou que ela teria sido sequestrada, mas nenhuma das hipóteses se tornou real, até porque as pessoas próximas diziam que eles pareciam um casal feliz, então a questão da violência familiar foi desconsiderada. O Martin morre em 2009, mas desde o desaparecimento da sua esposa Joy, ele decidiu que não mudaria nada em sua casa. Ele não trocou o seu endereço, o seu número de telefone ou fez alguma modificação. Ele acreditava realmente que ela poderia voltar. Em todos esses anos, ele acabou criando uma espécie de teoria que explicasse o desaparecimento misterioso da sua esposa. Ele acreditava que ela tinha passado por um processo, talvez, de amnésia, e isso teria feito ela desaparecer. Porém, não se explica o fato de ela ter passado tanto tempo fora.
ele nunca quis considerá-la como morta. Isso só vai acontecer depois que o próprio morre. A Joan acabou se tornando a mulher que protagonizou um dos maiores mistérios do século XX. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a Joan. Se você curtiu esse vídeo, eu quero te convidar a não esquecer de deixar o seu like, a colocar aí sugestões de vídeo aí nos comentários e também a compartilhar os vídeos com os seus amigos. Esse foi mais um vídeo da sua Sessão Misteriosa.